Com as previsões daquelas secas históricas batendo na nossa porta e castigando demais regiões como o Sol Nascente no Distrito Federal, fica aquela dúvida no ar. Será que as casas mais precárias nas periferias estão mesmo prontas para as ondas de calor absurdas que vêm por aí? Bom, vamos mergulhar um pouco nisso. Em Brasília, a época da seca traz o famoso efeito cebola, sabe? É uma amplitude térmica brutal, que chega a bater os 15 graus de diferença num único dia. A gente sai de casa de manhã com casaco, tremendo nos 15 graus, e de tarde está derretendo num calorão de 30 graus. Imagina o quanto isso exige do nosso corpo. E, para piorar a situação, a umidade relativa do ar despenca para a faixa dos 30% ou até menos. Gente, essa queda brusca faz pipocar aqueles alertas amarelos de perigo nos institutos de meteorologia. Então não é só uma questão de se sentir desconfortável, é uma ameaça direta mesmo. E o que isso significa na prática? Aquele ar hiperseco e cheio de poeira é um ataque direto à saúde. Ele causa aquela desidratação oculta, quando a gente perde água sem nem perceber, sabe? Além disso, piora muito as crises de asma e rinite, dá irritação nos olhos, faz o nariz sangrar e simplesmente esgota o nosso sistema imunológico. E tem um detalhe cruel: a crise climática não atinge todo mundo do mesmo jeito. Nas periferias, as casas mais precárias viram verdadeiros fornos urbanos. Quando o calorão extremo atinge uma casa que não foi pensada para isso, ela deixa de ser um abrigo e vira um risco enorme para quem está ali dentro. Para entender melhor, pensa naquela telha de fibrocimento de 5 milímetros. Ela é super comum porque é barata, né? Mas o grande problema é a transmissão de calor. O material absorve toda a energia do sol e joga direto para dentro de casa. É literalmente cozinhar quem está lá de baixo. E nas paredes, a lógica é a mesma. Sabe aquele tijolinho cerâmico de 8 furos? Muito usado em autoconstruções? Ele é péssimo para isolar a temperatura quando pega sol direto, principalmente sem um reboco ou isolamento adequado. O calor simplesmente passa reto. Mas calma, a nossa explicação não vai focar só em notícia ruim. A resposta para isso vem da nossa própria terra, a bioconstrução. Essa é uma alternativa extremamente urgente, acessível e sustentável não só para combater o calorão, mas para trazer muito mais dignidade para as moradias. Agora, lado a lado duas opções. O tijolo de adobe, que é maciço, pesadão e feito de terra crua, e o clássico tijolo cerâmico furado, que é o padrão nas nossas cidades. E olha, a espessura e o material de cada um ditam completamente o calor que você vai sentir do lado de dentro. Para uma parede ter uma boa inércia térmica, ou seja, conseguir segurar o calor do dia sem jogar tudo nas suas costas na mesma hora, a norma exige uma capacidade térmica mínima de 130 kJ. O adobe passa rindo, bate mais de 178, já o tijolo cerâmico comum falha feio, marca só 108. O resumo da ópera? O tijolo oco deixa o calor atravessar rápido demais para dentro da sua casa. A bioconstrução real e periférica foca no que funciona de verdade. Paredes de adobe, áreas verdes direto no solo dos quintais, construção de bacias de evapotranspiração e o uso de telhas ecológicas de fibra de coco. Isso sim faz a diferença. E para provar que isso não é só teoria, pesquisadores da Universidade de Brasília foram a campo. Eles analisaram um projeto incrível que foi desenvolvido durante um mutirão de bioconstrução lá em Planaltina, na ocupação Maria da Penha Resiste. Eles compararam duas casas sociais que tinham exatamente a mesma planta, o mesmo tamanho e pegavam sol do mesmo jeito. A única diferença era do que a parede era feita. Uma de tijolo cerâmico comum e a outra todinha de adobe. A grande estrela dessa história é o tijolo de adobe. Ele é feito de terra crua, água e palha. E o mais legal, moldado no próprio terreno pelas famílias no esquema de mutirão. É a união perfeita da organização popular com a sustentabilidade. E o resultado, gente, é de cair o queixo. O estudo comprovou que a casa de adobe reduziu a temperatura lá dentro em exatos 1,74 graus Celsius, se comparada com a de cerâmica. O adobe funciona como um escudo natural bem grosso, barrando o calor, enquanto a cerâmica só transfere o forno lá de fora para dentro. Os dados não mentem e comprovam totalmente o poder do adobe. Ele demora muito mais para esquentar e para esfriar. Isso garante um clima interno super estável e fresquinho, mesmo quando lá fora o sol tá de rachar. Então a conclusão científica é claríssima. Usar essas técnicas tradicionais vai muito além de estética ou cultura. É ciência exata. Construir com terra, usando a força do mutirão, é tecnicamente muito superior e cabe no bolso, protegendo a vida e garantindo conforto. A pergunta que fica martelando é:
A gente vai usar esse conhecimento agora para construir casas mais frescas e seguras ou vamos ficar de braços cruzados esperando a próxima onda de calor extremo chegar? O momento de agir é agora. Me avisou pra pisar nesse chão.